Bom, meus amigos, vamos seguir os nossos trabalhos nessa sexta-feira comentando sobre a breaking news que o torcedor do Lakers mais temia. Vamos lá. Breaking News CNN. Vamos lá, cara. Seguinte, ontem a gente teve Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers se enfrentando, né? Um jogo onde o Thunder simplesmente atropelou o Lakers, né? Um verdadeiro massacre de Oklahoma. Só que a derrota, o atropelo, foi de longe o menor dos problemas pro torcedor do Lakers, sabe? Óbvio que perder, óbvio que ser atropelado é uma merda, é horrível, né? Só que pior do que ser atropelado é ter que dormir sabendo que o seu melhor jogador, que o seu franchise player estava correndo o risco de ficar fora de todo o restante da regular, né? Foi essa apreensão que o torcedor do Lakers teve que lidar nessa noite, né? O Luka, no começo do terceiro quarto, no jogo de ontem, acabou sofrendo uma lesão na coxa, né? A princípio, pareceu ali uma espécie de distensão, né, do músculo da coxa, alguma coisa do tipo. Uma coxa, né, uma região, né, onde o Luka já havia se machucado nessa temporada, né? Ele perdeu os últimos 3 ou 4 jogos antes da pausa pro All-Star, exatamente por um problema na posterior da coxa, né? E aí ontem, em meio ao atropelo de Oklahoma, ele sentiu a posterior, saiu de quadra com muita dor, né? Muita dor. Para quem achou que ele estava dando migué por conta do atropelo, obviamente não foi isso, ele de fato machucou. A notícia no momento, né, na hora que ele saiu, era de que ele de fato havia lesionado e que ele passaria por uma ressonância magnética nessa sexta-feira para ter a confirmação do grau de gravidade da lesão. Que existiu uma lesão era certo. Na hora já foi constatada uma lesão. Agora, a gravidade seria constatada com a ressonância magnética. Ele fez a ressonância magnética e, infelizmente, as notícias são ruins, né? A notícia é, segundo o Shams Charania, Luka Doncic sofreu uma lesão no tendão da coxa esquerda de grau 2, tá? Uma lesão no tendão da coxa esquerda de grau 2. Ele está fora do restante da regular. Ele não joga mais na temporada regular, ou seja, qualquer chance que ele ainda tinha de MVP acabou, porque ficando fora dessas últimas 2 semanas, ele não vai ser elegível para MVP e também não vai ser elegível para os times ideais da temporada. Então o Luka, ele não vai estar em nenhum All-NBA, o que é simplesmente uma loucura dada a temporada absurda que ele fez, né? O Luka não ser elegível para um dos times ideais é inacreditável. Assim, é só mais uma bizarrice que é fruto dessa regra que, na minha opinião, é muito exagerada, que é a regra dos 65 jogos, né? Eu sou completamente a favor de ter um corte mínimo de jogos para os caras serem elegíveis, mas 65 jogos é muita coisa, cara. É muita coisa, né? Para mim, o corte deveria ser, no máximo, 50 a 55 jogos. Que eu acho que é um recorte mais justo, dada a quantidade de jogos, a quantidade de back-to-backs, entendeu? 65 jogos é muita coisa, cara. Não sei se a NBA vai mudar isso, mas que vai haver muito debate nessa off-season por conta disso, vai. Porque o Luka não vai ser elegível para um time ideal. O Cade Cunningham também não. O Anthony Edwards também não.
E aí a gente ainda pode ter, tomara que não aconteça, mas caso o Wembanyama perca mais um jogo, ele também vai perder a elegibilidade dele. Né? A gente tá falando aqui de Luka e Cade, que são dois caras que, cara, ficaram o ano inteiro na discussão pra MVP. E nem ao NBA eles vão pegar. Então, assim, eu não sei se o Adam Silver vai voltar atrás com a regra. Ele aparenta não estar disposto a voltar atrás, né? Ele parece que quer manter a regra dos 65 jogos, mas que ele vai ouvir muita coisa e que vai haver muita discussão sobre isso nessa off-season, isso vai. Principalmente agora, com o Luka ficando fora, né? Perdendo a sua elegibilidade por conta dessa regra. Mas, pior do que o Luka perder a sua elegibilidade, é ele ficar fora do restante da regular, podendo, talvez, num cenário, né, pessimista, ficar fora do começo dos playoffs. Ou até, caso ele volte, ter que jogar baleado. Né? Então, essa notícia, cara, ela é horrorosa, assim, em todos os aspectos pro Lakers, sabe? Porque sem ter o Luka no restante da regular, a chance do Lakers perder a seed 3 é muito grande. Né? A diferença para Denver é de só um jogo. E Denver tá com 7 vitórias seguidas. Então, perder o Luka coloca a seed 3 do Lakers completamente em xeque. Não é impossível Houston e Minnesota também passarem o Lakers, porque a diferença não é tão grande. E ainda tem o risco maior do Lakers ter que jogar os playoffs ou sem o Luka, né, pelo menos no começo, ou com o Luka longe do 100%, com o Luka baleado. Com o Luka 100%, o Lakers já teria dificuldades para passar de uma primeira rodada. Já teria dificuldades. Com o Luka meia bomba, ou até sem o Luka, cara, é um cenário horroroso pro Lakers, cara. Então, sem dúvida alguma, cara, esses últimos 2 dias, mano, assim, o torcedor do Lakers que manter a sua sanidade e manter o seu otimismo depois do que aconteceu ontem contra o Oklahoma e depois dessa notícia do Luka, irmão, entre em contato comigo porque eu quero ter aulas de otimismo com você, porque eu, no lugar do torcedor do Lakers, eu estaria, além de decepcionado, triste, eu estaria muito preocupado, cara. Porque, irmão, o time do Lakers é completamente dependente do Luka, mano. Completamente. Perder esse cara, bicho, assim, não tem como mensurar o tamanho do prejuízo que é ficar sem o Luka pelo restante da regular, com o risco de ficar sem ele no começo dos playoffs. Porque, assim, o tempo médio, o Pisou na Linha até traz aqui no post, né? O tempo médio de recuperação para uma lesão dessa, para uma distensão, né, para uma lesão no tendão de grau 2, é de 4 a 6 semanas, mano. A gente tá falando de talvez um mês do Luka fora. E o playoff começa daqui 2 semanas. Então, é uma notícia completamente devastadora. Nossa, cara, horrível. Horrível, horrível, horrível. Mas, enfim. Infelizmente, aconteceu uma lesão que ele machucou sozinho, né? Uma lesão que ele machucou completamente sozinho. E aí, agora... é foda, cara. O Lakers vai ter que dar um jeito de sobreviver esse restante regular sem o Luka. E o JJ Redick vai ter que tirar algum coelho na cartola se por acaso o Luka ficar fora do começo dos playoffs, cara. Porque o risco existe. Inclusive, JJ Redick, que com certeza deve estar recebendo mensagens nem um pouco amistosas no seu direct, né? Porque o Luka, ele já havia sentido a coxa no intervalo do jogo de ontem. E mesmo assim o JJ Redick voltou com ele em quadra. Com o jogo já resolvido. O Lakers não ia conseguir virar o jogo ontem. Só que o JJ Redick quis voltar com os titulares, correu o risco de agravar a lesão do Luka, e o tal do karma é cruel.
de fato agravou. E agora, Luka fora do restante da regular. E a presença dele no início dos playoffs está, assim, colocada em xeque. Galera, é isso. É isso. É uma pena, cara. Uma pena. Eu, como fã do Luka, fico triste pra caralho com essa lesão. Ainda mais com o fato dele ficar fora do All-NBA. É uma loucura. É uma loucura o Luka ficar fora do All-NBA. E... cara, surreal. Realmente bizarro, cara. Bizarro. Enfim. Deixa aí seus comentários sobre isso. Você, torcedor do Lakers, qual que é o seu sentimento com essa notícia? Manda aí. Obrigado pela sua audiência. Tamo junto. Perdão, né, por ser portador de uma notícia tão ruim nesse feriado. Mas, né, tenho compromisso com a informação. Né? Então, é isso, gente. Valeu, tamo junto e até a próxima. Tchau.